Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para todas as nossas interações, a comunicação, especificamente a comunicação não violenta, a CNV. Isso aí. A gente deu uma olhada nos materiais bem legais, sabe? Textos do próprio Marshall Rosenberg, que criou a CNV, e uns guias práticos que ajudam a entender como aplicar isso. Material muito bom mesmo. E a nossa ideia aqui é entender o que é a CNV, claro, mas principalmente como ela funciona na prática. Vamos focar nos exemplos concretos que as fontes trazem para ver se essa abordagem vira uma ferramenta útil mesmo. Exato. Porque a teoria é uma coisa, né? Ver funcionando é outra. Pois é. Quem nunca se viu numa conversa que, sei lá, gerou um mal-entendido, talvez até um conflito? A CNV parece propor um caminho diferente, mais compassivo, talvez. Enfim, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. Então, para começar, a ideia central da CNV é fascinante, né? Foi desenvolvida por esse psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, lá pelos anos 60. Uhum. E ele não ficou só escrevendo o livro, não. Ele fundou o Centro para a Comunicação Não Violenta. E, olha que interessante, atuou como mediador em processos de paz em mais de 60 países. A proposta dele é nos conectar com nossa compaixão natural. Exatamente. E é importante frisar, como as fontes mostram, que o objetivo não é nos tornar passivos, sabe? Tipo, engolir sapo. Ah, bom ponto. O foco é aprimorar os relacionamentos. A CNV nos ajuda a reformular o jeito de falar e principalmente de ouvir. A gente aprende a focar nas necessidades, as nossas e as dos outros, para conseguir falar sem machucar e ouvir sem se sentir ofendido, como uma das fontes coloca. Faz sentido. É sair daquela comunicação mais automática, que muitas vezes está cheia de julgamento, comparação, negação de responsabilidade, coisas que afastam, para uma comunicação que busca conectar de verdade, responder conscientemente em vez de só reagir. E essa coisa do não violência, as fontes ligam com a ideia do Gandhi, né? Não só a ausência de agressão física, mas um estado interno de compaixão. Sim, é a ideia de que a violência se afasta do coração quando a gente está nesse estado mais compassivo. Porque mesmo sem querer, nossas palavras podem sim magoar. Os materiais falam muito sobre agir com compaixão, solidariedade, tentar entender o outro, usar palavras mais positivas, pensar no coletivo. E para isso não ficar só na filosofia, o Rosenberg sistematizou a CNV em 4 componentes bem claros. São como um mapa para navegar as conversas. Certo. Quais são eles? Observação, sentimento, necessidade e pedido. 4 passos. Ok, vamos um por um então. Primeiro, observação. Observar o que a gente vê ou ouve, mas sem julgamento. É isso? Isso parece complicado. É um dos maiores desafios, eu diria. Porque a gente aprendeu a vida toda a misturar o fato com a nossa opinião sobre o fato, né? Julgar, avaliar, rotular. Verdade. A CNV propõe separar isso, descrever o que aconteceu de forma concreta, específica, para um tempo e contexto, quase como uma câmera de segurança registraria, sabe? Sem colocar rótulos ou generalizações tipo sempre ou nunca. Uhum. Tem até uma citação interessante numa das fontes, do Krishnamurti, dizendo que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Uau! Forte isso. E os exemplos ajudam a entender, né? As fontes trazem uns bem claros. Sim, sim. Tipo, em vez de dizer João estava com raiva de mim sem nenhum motivo, que já tem um julgamento ali sem motivo e uma interpretação com raiva, a observação seria: Algo como, João me disse que estava com raiva. Ou, João deu um soco na mesa. Fatos. entendi. Ou, Maria trabalha demais. Isso é uma avaliação. Demais. A observação seria, Maria passou mais de 60 horas no escritório esta semana. É um dado concreto. Ou, Luiz é agressivo. Rótulo puro. A observação. Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal. Descreve a ação. Tem outro exemplo prático interessante numa das fontes, sobre um diretor. Dizer que ele fala mais que a boca é avaliação. E qual seria a observação nesse caso? Algo como,
Nas reuniões, o diretor frequentemente conta histórias sobre a infância dele e às vezes as reuniões se estendem por 20 minutos além do previsto. Bem específico. A gente se sente diante daquilo que observou. Exato. E aqui tem outra armadilha que as fontes apontam bem. Muitas vezes a gente fala, eu sinto que, mas o que vem depois não é um sentimento de verdade. Como naqueles exemplos, sinto que você não me ama, ou sinto que fui negligenciado. Isso não é bem sentir, né? Não. Isso é mais um pensamento, uma interpretação da ação do outro ou uma avaliação da situação. Sentimentos mesmo seriam palavras tipo triste, feliz, com raiva, com medo, frustrado, animado, confuso, grato, incomodado. A CNV incentiva a gente a ter um vocabulário emocional mais rico. Para poder nomear o que está rolando dentro da gente. Isso. E tem um ponto muito interessante que o Rosenberg traz. Expressar essa vulnerabilidade, mostrar o sentimento genuíno, pode paradoxalmente ajudar muito a resolver conflitos. É mesmo? Parece contraintuitivo. Pois é, mas ele conta um caso, acho que de administradores de hospital, que estavam num impasse com médicos sobre um projeto. Enquanto eles só usavam argumentos lógicos, não avançava. Mas quando eles admitiram, nós estamos com medo de abordar esse assunto com vocês, isso criou uma abertura, uma conexão humana que permitiu resolver a questão. Que interessante! Os sentimentos como sinais importantes, então. Exato, sinais conectados às nossas necessidades. O que os outros fazem ou dizem é o estímulo, o gatilho, mas a causa do nosso sentimento, segundo a CNV, é a nossa necessidade atendida ou não atendida naquele momento. Entendi a diferença. Então, em vez de sinto-me mal interpretado, que é uma interpretação, Poderia ser sinto-me frustrado ou sinto-me triste quando isso acontece. ou o exemplo positivo que uma fonte traz, eu me sinto feliz quando você se preocupa comigo e pergunta como eu estou me sentindo. Bem direto no sentimento. Perfeito. E aí, esse sentimento nos leva direto para o terceiro componente, que é o coração da CNV, a necessidade. A necessidade por trás do sentimento. Exatamente. Por trás de todo sentimento, existe uma necessidade humana universal. Coisas como respeito, compreensão, segurança, conexão, autonomia, apoio, pertencimento, significado, são necessidades que todos nós compartilhamos, em diferentes graus e momentos. E aqui tem aquela ideia que eu achei muito forte nas fontes, quando a gente julga alguém, tipo, você é egoísta. Uhum. A CNV diz que isso é, na verdade, uma expressão trágica de uma necessidade nossa que não foi atendida. Talvez a gente precisasse de consideração ou de apoio, e expressou isso na forma de um ataque. É isso. Exatamente isso. É uma perspectiva que muda tudo. Em vez de focar no erro do outro, a gente olha para dentro. Ok, estou sentindo isso. Qual necessidade minha não está sendo atendida agora? Conectar o sentimento à necessidade nos ajuda a assumir responsabilidade pelo que sentimos. A ação do outro é o gatilho, mas a causa é a nossa necessidade, entendi. Isso, a fonte do sentimento está na nossa necessidade atendida ou frustrada. E como expressar isso de forma clara? Os exemplos ajudam de novo. Em vez de só culpar, tipo, você me irrita quando deixa esses documentos no chão. Que provavelmente vai gerar defesa, né? Sim, a sugestão da CNV seria conectar tudo. Fico irritado, sentimento, quando vejo documentos no chão da sala de conferências. Observação, porque eu preciso que nossos documentos importantes sejam guardados com segurança e que o ambiente seja organizado. Necessidade. Perfeito, fica claro que você sente o que aconteceu e por que isso te afeta em termos de necessidade. Não é uma acusação, é uma expressão da sua experiência interna. Tem outro exemplo bom nas fontes. Alguém diz, às vezes eu me sinto sozinha. Sentimento. A necessidade por trás pode ser de conexão, de companhia. E aí uma resposta empática seria reconhecer essa necessidade. Tipo, eu entendo a sua necessidade de ter alguém por perto, em vez de já sair dando conselho ou minimizando, sabe? Sim, cria uma ponte ali. Ok, então temos observação, o que aconteceu, sentimento, como me senti, necessidade, o que eu precisava. Falta o quarto passo. O pedido. Depois de expressar tudo isso, o que a gente gostaria concretamente que a outra pessoa fizesse
para ajudar a atender a nossa necessidade. Ah, a parte da ação. E aqui as fontes falam bastante sobre a diferença entre fazer um pedido e fazer uma exigência, né? Que às vezes é sutil. É crucial essa diferença. Um pedido vira exigência quando o ouvinte percebe ou sente que vai ser culpado ou punido de alguma forma se não atender. Como assim? Imagina que eu te peço algo, você diz não e eu reajo com crítica, culpa ou fico emburrado. Isso indica que, no fundo, não era um pedido genuíno, era uma exigência disfarçada. Entendi. A minha reação ao não revela se era pedido ou exigência. Exatamente. Um pedido verdadeiro, na filosofia da CNV, respeita a liberdade e a autonomia do outro de dizer não. O objetivo não é forçar ninguém a nada, mas construir relações baseadas em honestidade e empatia, onde as necessidades de todos importam e a gente busca soluções juntos. E para ser um bom pedido, ele precisa ser? Claro, concreto, específico e, muito importante, em linguagem de ação positiva. Dizer o que a gente quer que aconteça, não só o que a gente não quer. Assim, os exemplos das fontes mostram isso. Dizer não queremos que você nos diga como usar o cabelo é menos eficaz do que pedir uma ação concreta. Exato. Ou o pedido vago, quero que você me deixe ser eu mesma. O que isso significa na prática? No exemplo da fonte, quando a pessoa foi pressionada a especificar, ela disse: quero que você sorria e diga que tudo que eu faço está bem. Aí ficou claro que ela buscava. Faz isso. Um pedido concreto para verificar a compreensão seria: você poderia me dizer o que ouviu eu dizer? Ou gostaria de saber como você se sente sobre o que eu disse? Perfeito. Fica acionável. E tem um exemplo da Maria e do José. Ela convida para sair, ela recusa porque está cansada. Certo. Se ele responde com empatia: puxa, entendo que você precise descansar, foi um pedido. Mas se ele diz: típico de você sempre egoísta, bom, era uma exigência. Ficou bem clara a diferença. Esses 4 componentes, observar, sentir, necessitar, pedir, parecem mesmo um guia prático. Sim. E as fontes trazem exemplos bem fortes de como isso pode funcionar na prática, até em situações bem tensas. Lembrei daquele caso do Rosenberg na mesquita. Ele ouviu alguém gritar assassino para ele. Uma situação extrema. Sim, pesadíssima. Em vez de reagir na defensiva, ele tentou se conectar com o que estava por trás daquelas palavras. Qual era o sentimento ali? Raiva, dor, e qual a necessidade não atendida? Talvez reconhecimento do sofrimento causado pelas ações do país dele? Exato. Ele usou a empatia para tentar ouvir a dor e a necessidade por trás do ataque. E isso, segundo o relato, transformou completamente a dinâmica do encontro. O confronto virou uma chance de conexão humana. Impressionante. E tem outro exemplo parecido de uma voluntária ouvindo uma frase bem chocante. Algo como: tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Sim, uma frase difícil de ouvir sem reagir. E ela, em vez de discutir ou julgar, tentou usar a empatia para entender quais sentimentos e necessidades estariam movendo aquela pessoa a dizer aquilo. Talvez medo, necessidade de segurança, preocupação com valores tradicionais. Isso, sem precisar concordar com a frase em si, mas buscando entender a humanidade por trás dela, as necessidades universais. Essa capacidade de ouvir por baixo das palavras é muito central na CNV. E isso não vale só para lidar com os outros, né? As fontes também falam muito de aplicar a CNV para dentro, para a gente mesmo. A tal da autocompaixão. Fundamental. Porque a gente costuma ser muito duro com a gente mesmo, né? Aquela voz crítica interna. Eu devia saber, estraguei tudo de novo. Nossa, demais. A CNV sugere usar os mesmos 4 passos com a gente. Observar o que a gente fez, sem autojulgamento pesado. Identificar como a gente se sente sobre isso, frustração, tristeza, arrependimento. E aí conectar com a necessidade que não foi atendida quando a gente agiu daquela forma. Que necessidade minha eu estava tentando atender, talvez de forma desajeitada, ou que necessidade não foi atendida com essa minha ação. E isso leva aonde? Leva a um lugar de luto pelo erro, talvez, mas um luto que permite aprender e seguir em frente, em vez da culpa ou da vergonha que muitas vezes paralisam. É trocar o chicote pela compreensão. E também trocar aquele discurso interno do eu tenho que fazer isso, por eu escolho fazer isso, porque valorizo aquilo. Isso conecta a gente com nossos valores
e dá mais sentido até para as tarefas chatas. Faz sentido. E até o jeito de agradecer pode mudar, né? Ficar mais significativo. Sim, em vez de um elogio genérico tipo, você foi muito gentil, a CNV sugere um agradecimento em 3 partes. 1. Descrever a ação concreta que a pessoa fez. Quando você me deu aquela carona ontem à noite. 2. Dizer como a gente se sentiu. Eu fiquei muito feliz e tranquila. E 3. Qual necessidade nossa foi atendida. Porque chegar em casa em segurança é algo bem importante para mim. Nossa, fica bem mais completo e pessoal. Exato. O foco é celebrar como a ação do outro enriqueceu a nossa vida. De forma genuína, não manipular ou só dar um tapinha nas costas. É sobre conexão. Então, resumindo tudo que a gente viu nessas fontes, a comunicação não violenta parece ser bem mais que um conjunto de palavras bonitas, né? É uma ferramenta prática mesmo. Definitivamente. É um conjunto de habilidades: observar, sentir, necessitar, pedir, para criar conexões mais autênticas, mais compassivas, com os outros e com a gente mesmo. E o foco nos exemplos práticos das fontes mostra que é algo aplicável no nosso dia a dia, nas nossas conversas reais. Com certeza. Mas é bom lembrar, né? Não é uma fórmula mágica que resolve tudo instantaneamente. É uma prática contínua. Exige atenção, intenção. Exige consciência, intenção e, sim, bastante treino. A gente vai escorregar, vai voltar para os padrões antigos de comunicação. Normal. Mas o convite da CNV é para a gente continuar tentando olhar por baixo da superfície das palavras, das ações, e encontrar aquelas necessidades humanas universais que todos nós compartilhamos. É essa busca que pode transformar conflitos em oportunidades de conexão mais profunda. Muito bom, acho que fica aqui uma reflexão final, então, para quem está ouvindo a gente, com base nesses materiais. Na próxima vez que uma conversa parecer difícil, tensa, meio travada, como seria experimentar aplicar conscientemente só o primeiro passo da CNV? Fazer aquela pausa e tentar só observar os fatos concretos, o que foi dito, o que foi feito, sem adicionar nenhum julgamento, nenhuma avaliação antes de responder. O que será que poderia mudar só com isso? É uma ótima provocação para experimentar.